é muito importante para nós que vocês preencham, porque nós queremos entrar em contato com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos, nós nos alegramos com a sua visita nessa noite, amém? Fiquem à vontade, vocês estão na casa do Pai. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Quero chamar o Bruno, ele vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele poderosamente. Quem crê nisso aqui? Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, queremos pedir que o Senhor venha usar o teu filho nesse momento, que ele venha ser um canal de bênção para nós, um instrumento nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa cumprir o propósito desse culto. Dá a ele, Senhor, a iluminação da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Amém? Sejam bem-vindos, como o pastor falou, a mais um culto fé. Que você abra o seu coração, e eu não tenho dúvida que o Senhor ele irá falar grandemente com você nessa noite. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje. Deixa eu só abrir aqui. Glória a Deus. De maneira bem breve, um texto muito conhecido, eu acredito que por todos. Um texto que quem já veio à igreja algumas vezes, eu tenho certeza que já foi ministrado acerca desse texto. Mas hoje eu creio que o Senhor ele irá falar com você de uma forma diferente. Amém? E eu quero ler com vocês, o texto está lá no Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 1. Esperar vocês abrirem. Enquanto vocês abrem aí, eu vi que tem bastante visitante. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno. Bruno da... Oxe, sumiu, tá lá. O Bruno da Thaís, o papai da Maitê. E juntos nós lideramos o Legacy, que é o Ministério de Jovens da nossa igreja, junto com a Bruna e com o Bruno. Você que é jovem a partir de 18 anos, você não faz parte de um GC ainda, nos procure, e eu creio que será um tempo bom de caminharmos juntos. Amém? Vamos à leitura? Vamos lá. Na minha versão diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Estamos no 11. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo voltará a ter sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher.
assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com o que vive agora. Certamente você disse a verdade, Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, crê em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu que falo com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com a mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer, ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Nós vamos ler até aqui, e antes de iniciar vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Pai. E eu te peço que em nome de Jesus, nesse momento, o Senhor me use como instrumento em tuas mãos, que o Senhor repreenda toda ação do mal, tudo aquilo que tentar roubar a tua palavra, Pai. E que pelo contrário, as mentes e os corações eles estejam abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite, Pai. Eu peço que o Senhor continue conosco, essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui, como eu falei, é um texto muito conhecido. Aqui vai narrar uma história onde Jesus, ele estava saindo da Judeia e ele ia até a Galileia. E a Judeia, ela se encontrava no sul da Palestina. Ela ficava numa região mais abaixo. E a Galileia, ela ficava numa região acima. Porém, os judeus, eles não tinham contato com os samaritanos. Porque desde que a Síria, ela invadiu aquele povoado, ela começou a introduzir o paganismo naquela região. E aí começou o sincretismo religioso. E os judeus, como eles são muito fiéis, o que a palavra diz, eles não tinham contato mais com aquele povo, que eles cultuavam outros deuses. E como os samaritanos para os judeus eram como se fosse uma heresia, uma seita dentro do judaísmo, eles não tinham contato. Então todas as vezes que um judeu, ele precisava fazer esse percurso da Judeia para a Galileia, eles sempre faziam a volta, porque entre uma e outra existia Samaria. E aí eles sempre davam a volta, eles iam pelo caminho mais longo, só para não precisar encontrar nenhum dos samaritanos e não ter contato com nenhum deles. E aí a história vai narrar aqui que Jesus é muito intencional, e é a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que o Senhor, ele é intencional. Tudo que Jesus ele vai fazer, ele tem uma intenção. E Jesus, ele decidiu passar, mesmo sendo judeu, passar por um lugar onde judeus não passavam. Porque Jesus, embora aquela mulher não soubesse, Jesus, ele já tinha um compromisso marcado com aquela mulher. Jesus, ele já tinha um encontro marcado com aquela mulher. E hoje não é diferente. Eu não sei para você, talvez aquela mulher estivesse em um dia normal dela,
Talvez, não, eu tenho certeza que ela não esperava, mas o Senhor, Ele foi e encontrou e mudou a vida dela através de uma coisa do seu ordinário, do seu dia. E eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor, Ele tem um encontro marcado com você. E eu não tenho dúvida que se você estiver com o coração aberto, você não vai sair da mesma maneira com que você entrou aqui. Amém? E aí nós vemos aqui, Jesus, Ele vai, Ele para por volta da meio-dia, Ele senta ao lado de um poço, os discípulos saem dali, eles vão até a vizinhança comprar alimentos. Jesus estava cansado, como diz aqui o texto, e aí de repente essa mulher chega, e aí Jesus, Ele aborda ela e começa a falar com ela, e para aquela mulher já foi algo, ela já se espantou com aquilo, porque os judeus, como eu acabei de falar aqui, não falavam com os samaritanos, e muito menos um homem falava com uma mulher. Então Jesus vai à borda daquela mulher, e Ele pede água a ela. E aqui no verso 10, vai falar que Jesus, a mulher, ela fica surpresa, porque os judeus não tinham contato com os samaritanos, e Jesus responde assim a ela: se ao menos você soubesse. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Se ao menos você soubesse. E se fosse dar um título para essa ministração, seria esse. Então Jesus, Ele encontra com aquela mulher, e Ele vai dizer isso para ela, né? Se ao menos você soubesse. Hoje, dia 26 de junho de 2024, século 21, vivemos na era digital, onde todos os dias nós somos bombardeados por uma série de informações. Em todo o tempo nós somos bombardeados por informações, e chegam notícias e mais notícias, e a grande maioria dessas notícias são ruins. As pessoas parecem que dormem e não descansam, têm um conhecimento vasto e não têm profundidade em nada. Estudos mostram que uma criança que tem acesso ao celular nos dias de hoje já tem mais conhecimento do que o imperador de Roma em seu auge. Vocês têm ideia disso? Uma criança de 7 anos tem mais conhecimento do que o imperador de Roma no seu auge. Uma criança de 9 a 10 anos de idade já tem mais conhecimento do que Platão em toda a sua vida. Você consegue entender o tanto de informação que a gente é bombardeado todos os dias? E embora nós tenhamos tanta informação, hoje tudo é muito fácil, é muito prático, a gente entra no Google e tem tudo ali disponível. E eu acho que justamente por isso a gente não consegue se aprofundar em nada. A gente vê algo interessante, mas a gente não consegue se aprofundar, porque daqui a pouco chega algo melhor, e chega uma outra notícia, chega uma outra coisa, e a gente não consegue se aprofundar em nada. E se ao menos a gente soubesse de quem é esse Jesus no qual a palavra vai falar, eu tenho certeza que a nossa vida não estaria do mesmo jeito. Se ao menos a gente soubesse do amor que esse Deus Ele tem para nós. E hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas, assim como essa mulher samaritana, que buscava por satisfação, que buscava preencher vazios, porque aqui vai falar que ela teve 5 maridos, e o 6º que ela estava não era marido dela. E se nós soubéssemos o amor desse Jesus para nós, eu tenho certeza que a nossa vida não estaria do mesmo jeito. Nós não se submeteríamos a qualquer tipo de relacionamento, nós não nos entregaríamos a qualquer tipo de pessoa, nós não iríamos mendigar acerca de amor de nenhuma pessoa. E hoje, devido a uma grande carência, talvez por uma ausência de pai, talvez por um relacionamento, talvez por um sofrimento no meu relacionamento, as pessoas se tornam carentes e se submetem a qualquer coisa, porque não entendem o tamanho do amor de Deus. E se ao menos vocês soubessem o tamanho desse amor,
as mulheres não se submeteriam a qualquer tipo de homem, não se entregariam e nem permitiriam com que ele tocasse você de qualquer forma, não entrariam, ficariam em qualquer tipo de relacionamento. Isso não serve só para as mulheres, para os homens também. Então, se ao menos você soubesse, em João 3,16 vai falar um pouco acerca desse amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Você consegue compreender o tamanho desse amor? E às vezes, embora a gente tenha essa série de informações, a gente não tem conhecimento acerca desse amor. A gente não sabe. Às vezes a gente é carente, porque a gente não compreende o tanto que Jesus nos amou, ao ponto de morrer no meu e no seu lugar. E se ao menos a gente soubesse isso, a gente agiria de uma forma totalmente diferente. Eu não ia mais agir de qualquer jeito. Eu não iria estar dentro de um relacionamento, talvez por medo de ser abandonado, ou talvez achando que aquela é a única pessoa que me ama, ou talvez ficaria mal por traumas que eu passei, eu me sentindo rejeitado. Mas quando eu entendo o amor desse Jesus para mim, as coisas elas começam a mudar. E se ao menos a gente soubesse que nós não estamos sozinhos. E quantas das vezes a gente se sente sozinho? A gente se sente com medo, desamparado, nós temos crises de ansiedade, a depressão ela chega. E eu não estou desmerecendo a dor de ninguém, porque cada um sabe a sua dor. Mas se nós soubéssemos que o Senhor Ele está conosco, que Ele prometeu que estaria todos os dias com a gente até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor Ele está com você. Embora sejam dias difíceis ou fáceis, o Senhor Ele está com você. O Senhor Ele não te abandona. Independente do seu pecado, o quanto você pecou, o quanto você errou, o seu pecado, ele te afasta de Deus, mas não afasta Deus de você. E se ao menos a gente soubesse, se ao menos a gente soubesse que esse sofrimento que nós passamos hoje aqui, é um sofrimento passageiro. As dores que nós passamos, os traumas, o choro, o medo, as enfermidades, o desespero, o desemprego, tudo isso é passageiro. Em Apocalipse 21, no verso 4, vai falar acerca disso. Se puder colocar para mim no telão, por gentileza. E diz assim, ó, e Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e todas essas coisas passarão para sempre. Se ao menos a gente soubesse isso, eu tenho certeza que o nosso coração não estaria em coisas terrenas, porque nós sabemos que a nossa herança ela está no céu. E às vezes a gente não conhece, às vezes a gente está tanto tempo na igreja, mas a gente não conhece. A gente é muito superficial em tudo. A gente não busca se relacionar e conhecer o Deus que nós dizemos que servimos. Mas o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai mudar essa história em nossas vidas, amém? E se você ao menos soubesse o peso dos seus talentos. E hoje, enquanto eu estava preparando a ministração, hoje foi muito corrido, para mim foi um dia muito corrido, o pastor me chamou ontem para trazer a mensagem, e eu falei que tudo bem, e hoje eu tive uma reunião no trabalho, e acabou que demorou, e eu cheguei muito corrido, não sabia que horas ia terminar. Enquanto eu estava estudando, eu vi lá no quarto, o teclado estava do lado da cômoda, e tinha algumas roupas em cima, porque eu sou bastante organizado. E aí, quando eu olhei aquelas roupas, o Senhor, Ele falou comigo. E eu vi aquele teclado, e eu vi um monte de coisa entulhada em cima. E o Senhor, Ele falou, tem tanta gente enterrando talento. E se ao menos você soubesse o peso dos talentos que o Senhor te entregou. E isso eu estava com a minha irmã na semana passada conversando.
acerca disso, acerca de talentos. A gente começou um propósito na casa da minha mãe, e aí eu estava falando com ela justamente acerca disso. Eu falei: nega, está na hora de desenterrar esses talentos que o Senhor te deu. E ela falou: é verdade. E quando eu falava isso, eu lembrei que desde pequena, nós não crescemos na igreja. Eu me converti, eu já era de maior, vivi uma vida totalmente distante de Cristo, mas por volta de 20 anos eu me converti, o Senhor me encontrou. E eu lembro que antes da gente se converter, a Gabi, ela já tinha um dom, mesmo sem conhecer Jesus, porque a graça de Deus, ela alcança o ímpio e ela alcança o justo também. E existem pessoas que buscam por dons que outras pessoas simplesmente nascem. E desde pequena, eu lembro que ela era muito pequena, menor do que a Maitê, e ela já tinha o dom de curar. E eu falava: irmã, ora pelo irmão. E ela era muito pequena, reza na verdade, que eu nem sabia o que era uma oração. E ela vinha e colocava a mãozinha, e era imediato, todas as vezes que fazia, independente da dor que eu estava sentindo, aquela dor ela passava. E aí depois ela se converteu, e no começo, quando ela começou a entender, ela é bastante tímida, ela começou a exercer um pouco com medo, e depois de um tempo ela mesma falou que deixou isso de lado. E aí foi a partir daí que o Senhor começou a falar comigo. E existem quantas pessoas aqui que não enterraram os seus talentos? Aqui eu dei o exemplo de um, mas quantas pessoas não tocam, não cantam, não receberam dons do Senhor, quer seja de curar, quer seja de amar as pessoas, e por causa de traumas, de medos, ou até de ter abandonado o Evangelho, não enterraram os seus dons. Quantas pessoas receberam algo de Deus que buscavam tanto e acabou que deixou de lado? E se você ao menos soubesse o quanto isso pesa para a vida das pessoas, porque primeiro, o dom que o Senhor te entregou não é para você. Porque a pessoa que cura, ela não cura ela a si mesma, mas ela cura o outro. Então, se você ao menos soubesse que o Senhor, Ele virá e Ele vai cobrar acerca desse dom, talvez você não teria enterrado. Imagine agora, se você, talvez que não conhece Jesus, talvez você que se afastou dos caminhos dele, soubesse que Jesus voltaria semana que vem, ou amanhã, qual seria o seu posicionamento hoje? Se você soubesse que é amanhã a volta de Jesus, será que você que está afastado não voltaria para os caminhos dele? Ou talvez se você soubesse que você viveria somente hoje, e amanhã você morreria, será que você não entregaria sua vida a Jesus? Eu tenho certeza que você ia fazer isso, principalmente aqueles que conhecem. E nós não sabemos o dia que Ele vai vir nos buscar. Nós precisamos estar prontos e preparados. A palavra diz que Ele vai vir como um ladrão. Quando a gente menos esperar, o Senhor veio. E aquele que não se arrependeu, e aquele que não tiver suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, esse vai ficar. E é algo que eu já falei aqui algumas vezes, mas isso arde muito forte no meu coração, porque é muito ruim a gente ser rejeitado, né? É muito ruim quando nós somos rejeitados, quer ser pelo irmão, pelos pais, por um amigo, dentro de um relacionamento, no trabalho. Mas não existe pior rejeição do que a rejeição de Jesus. Porque a Bíblia vai falar que naquele dia Ele virá, e muitos falarão para Ele: Senhor, em Teu nome eu fiz, eu fui para a igreja, eu fui no GC, eu fiz isso, eu curei enfermo. E Ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A gente ser rejeitado aqui é algo que a gente não tem como decidir. Eu não tenho como decidir se alguém vai me rejeitar ou não, mas eu tenho como decidir se eu vou ser rejeitado pelo Senhor ou não. E não existe pior rejeição do que a rejeição pelo Senhor. E se ao menos você soubesse que Ele vem
para nos buscar. Em Apocalipse 22:12, vai falar justamente isso, que o Senhor Ele vem, e Ele vai nos buscar. E tudo isso que foi falado aqui é passageiro, o choro é passageiro, a dor é passageira. E eu não sei vocês, mas é impossível a gente falar disso e não sentir. Eu não sei você, mas eu anseio muito por esse momento, onde o Senhor falará: vinde a mim, benditos do meu Pai, vinde a mim, entrem no gozo do seu Senhor. E eu não sei vocês, mas esse é o momento no qual eu mais espero, é me encontrar com o meu Senhor, aquele que morreu no meu lugar, aquele que levou as minhas dores. Embora às vezes a gente acha que a minha dor é muita, mas a gente não consegue, não teria como descrever ou dimensionar tamanha dor que Jesus Ele teve por causa de mim e de você. E eu não vejo a hora desse momento no qual vou me sentar à mesa com Ele e nós iremos ceiar. E a dor não existirá mais, o sofrimento que nos assola não existirá mais, os traumas que a gente carrega não existirão mais, porque nós teremos face a face com o nosso Senhor. E às vezes na vida é muito difícil, nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por lutas e momentos que nos dão medo, e a gente consegue ilustrar como a história de uma criança que recebeu um gibi, e essa criança ela começa a ler, olhar as imagens e ler a história, e ela se apega àquela história e ela começa a gostar, e ela lê e se apaixona, e ela continua, e ela se apaixona pela história do herói, e de repente ela chega em uma página, e ela vê que o herói ele está apanhando para o vilão, e o herói aqui eu não estou falando de Jesus, mas eu estou falando da gente, porque o nosso Senhor Ele nunca perdeu uma batalha, mas ela olha para o herói, e ela vê que o herói está apanhando para o vilão, ele está perdendo, e ela passa a próxima página sem ler, mas olhando as imagens, e ela vê que ele continua perdendo, e ela passa a próxima e ela começa a ficar desesperada, e aí aquela criança ela vai até o final da história, e quando ela chega no final da história, ela vê que o herói ele venceu, e quando ela vê aquilo, ela consegue receber força, para ela voltar e continuar lendo de onde ela parou, e todas as vezes quando ela vê a imagem, e lê que o herói naquele momento estava perdendo, é como se ela dissesse assim para o vilão: ah, se você soubesse o que eu sei, se você soubesse que a vitória ela está garantida, você não agiria mais assim. E é isso que a Bíblia nos conta, esse momento de dor, de luta, de sofrimento. Se nós soubéssemos, já está tudo aqui escrito, nós iremos, nós somos mais do que vencedores em Cristo, nós venceremos tudo isso, e nós passaremos a reinar com o nosso Senhor. E é muito interessante aqui, voltando para a história dessa mulher, que aqui no verso 30 fala que, no verso 30 não, perdão, no verso 28, vai falar que a mulher ela deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Vamos pular para o verso 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Aqui nós vemos que essa mulher ela tem um encontro com Jesus,
essa mulher tem sua vida transformada e ela sai dali e ela começa a anunciar. O primeiro ponto aqui, que nós precisamos ser como essa mulher. Jesus, ele nos alcançou e nos transformou para que nós fôssemos lá fora e anunciássemos isso. E o segundo ponto aqui é porque muitas pessoas chegaram lá baseados no testemunho da mulher. E talvez você seja essa pessoa que chegou aqui baseado no testemunho de alguém, ou talvez porque alguém te convidou, ou talvez porque alguém falou para você e você quis ir ver. Falar, vamos lá na igreja, lá na Lagoinha, legal. Lá tem uma boa palavra, um bom louvor, tem uma igreja preta, tem um pessoal jovem, tem um monte de doido lá. E talvez você chegou aqui como esse pessoal, com um testemunho de alguém, talvez com um convite. Só que aí está o divisor de águas. Ou você continua crendo somente por ouvir falar de alguém, ou como eles testemunharam. Agora nós cremos não apenas pelo que você contou, mas porque nós ouvimos, nós vemos, nós experimentamos aquilo que você falou. E é isso que o Senhor, ele quer te convidar aqui nessa noite. O Senhor, ele quer passar você da condição somente do ouvinte para aquele que experimenta e conhece. Vamos ficar de pé no seu lugar nesse momento? Feche os seus olhos. O convite do Senhor para nós nessa noite é justamente esse, de experimentarmos. Talvez você chegou aqui sem perspectiva nenhuma, ou talvez você chegou aqui até com muita perspectiva. Talvez você chegou aqui cansado, você se encontrou em alguma dessas coisas, no qual talvez você não sabia, ou você deixou de exercer. Talvez você chegou aqui como uma pessoa que se entregou a outros amores por conta de carência, por conta de traumas, de medos, de coisas que você viveu, e você permitiu, porque você não conhecia esse amor de Jesus para você. Talvez você chegou aqui com medo da enfermidade, talvez isso parava você, talvez sejam traumas que você chegou aqui, mas onde o Senhor está, e aqueles que se encontram com Ele, é impossível sair da mesma forma. E o Senhor, ele marcou um encontro com você aqui, e agora cabe a você decidir ou não estar com o Senhor. Cabe a você decidir querer experimentar aquilo que um dia eu experimentei. Talvez você não tenha experimentado ainda o que essa mulher experimentou. E sabe o que é legal? Ainda está disponível. Tudo aquilo que o Senhor ele fez está disponível. Talvez você não conheça um pouco da minha história. Talvez você já saiba ou você me conhece. Mas eu sei que da mesma forma com que o Senhor ele tem retirado os meus traumas, os meus medos, tem preenchido os meus vazios, tem retirado as minhas mágoas, Ele quer fazer assim com você hoje. Assim como essa mulher que se entregou a muitos homens, você pode ter chegado aqui hoje, mas o Senhor, Ele quer te encontrar, Ele quer ter um momento com você, e Ele quer transformar a sua vida, para que outras vidas também sejam alcançadas. Enquanto o louvor toca essa canção, comece a refletir acerca disso, acerca da palavra, acerca do que o Senhor ele falou com você, e nós iremos orar. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Oh, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Quero mais buscar e em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez. Oh, tu és por quem a minha alma esperou, quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Aleluia, Jesus. És o dom, aleluia. Salvador. Continue de olhos fechados no seu lugar agora. E eu tenho um convite para você. Hoje eu tenho alguns convites para fazer. E o primeiro convite que eu quero fazer é para você que não conhece Jesus ainda. Talvez você conheceu de ouvir falar,
mas nunca se relacionou com Ele. E para você que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar aqui, porque se ao menos você soubesse o quanto o Senhor te ama e o quanto Ele ansiou por esse encontro, você não hesitava em aceitar Ele como Senhor e Salvador. E o primeiro convite que eu fiz agora, se você quer reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador, levante sua mão de olhos fechados no seu lugar. Não precisa ter vergonha, não precisa ficar com medo, a gente não quer expor ninguém. Mas se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante sua mão agora no seu lugar. O Senhor, Ele quer te encontrar. O Senhor, Ele quer te transformar. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer mostrar para você o quanto você é amado. E o segundo convite que eu quero fazer é para você que talvez já caminhou com Jesus, mas que você se perdeu no meio dessa caminhada, você se distanciou, e dentro daquilo que foi falado aqui, você entendeu que precisava se reconciliar com Ele, que o amor dEle vale muito mais do que as paixões desse mundo, que o sacrifício dEle vale muito mais do que os prazeres no qual você tem vivido. Isso não é vergonha para ninguém, mas para você que entendeu e quer se reconciliar com o Senhor, você que encontrou e você que percebeu que tem enterrado os seus talentos, que tem deixado de lado aquilo que o Senhor te entregou, mas você quer voltar aos caminhos do Pai hoje, levante sua mão no seu lugar. Nós queremos orar por você, não precisa ficar com vergonha. Levante sua mão no seu lugar. Aleluias. Você que levantou sua mão, eu quero te fazer um convite de ousadia. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente para nós orarmos por você. Não precisa ficar com medo, com vergonha. Se você quiser, nós temos pessoas para te acompanhar. Mas o Senhor, Ele te ama. Você é preciosa para o Senhor. Você é precioso para o Senhor. E se vocês ao menos soubessem o quanto o Senhor esperou por esse momento, dos filhos voltarem à casa do Pai, dos filhos que estavam perdidos voltarem aos caminhos do Pai, para o abraço do Pai, vocês não estariam distantes. Aleluias. Estendam suas mãos, vamos orar por eles aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida dos teus filhos, Pai, que entenderam e decidiram voltar, Pai, para os teus caminhos, porque entenderam que são preciosos, que são amados, que são escolhidos, que foram esperados pelo Senhor, Pai. Nós pedimos que o teu amor encha a vida de cada um deles, Pai. Tudo aquilo que Satanás tentou aprisionar, colocar, Pai, prender, enganar eles, que seja quebrado, Pai, em nome de Jesus, e que eles possam ser constrangidos pelo teu amor. Que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, Pai, e que a partir de hoje eles venham viver um novo tempo contigo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por cada um deles, Pai, que eles venham se sentir amados, escolhidos, Pai, e todo o jugo do pecado, toda a condenação, tudo que o inimigo tentou colocar sobre a vida deles, Pai, hoje não tem mais poder, porque o teu sangue alcança eles, Pai. O teu sangue que limpa, que purifica, que liberta, Pai. Alcança ele, liberta, transforma, Pai. Restaura, Pai. E que assim como aquela mulher, através do testemunho deles, muitas pessoas sejam alcançadas, Pai. Obrigado pela vida de cada um deles. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aplauda o Senhor.
Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Assim como o nosso pastor, ele costuma dizer, e é isso que a Bíblia nos diz. Eu não sei se vocês têm ideia da dimensão dessa atitude que vocês tomaram, ela causou. Pode parecer que não foi nada, pode parecer que você só veio aqui à frente, mas agora no céu existe uma festa, e é o único momento que a Bíblia fala que no céu tem festa, é quando o pecador se arrepende e ele volta à casa do Pai. Então existe uma festa agora no céu, por causa da decisão de cada um de vocês. E assim como nós falamos, se existe festa no céu, existe festa aqui também, e nós queremos celebrar esse momento da decisão de vocês, e nós iremos contar até 3, e no 3 nós pedimos que vocês virem para trás, para que vocês vejam que aqui existe uma família, de pessoas imperfeitas, mas que serve um Deus perfeito, e que está disposta a ajudar cada um de vocês, naquilo que vocês precisarem, amém? Vamos lá? Vocês me ajudam? 2, 3, sejam bem-vindos à sua nova família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se você quiser nos procurar no final para receber uma oração ou algo do tipo, mas não saia daqui da mesma maneira com que você entrou, amém? Vamos orar para ir para casa? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, por essa palavra, pelo teu amor que nos alcançou, pela semente da palavra ter alcançado o objetivo dela nessa noite, Pai. Nós pedimos, Senhor, leve em paz e em segurança cada um aqui, que o Senhor guarde livre de todo mal, que o Senhor abençoe a semana deles, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por esse culto, é isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, glória a Deus.